Paz do Senhor, queridos, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao canal No Alvo. E eu já desafio você nesse momento, se você aí gosta do Pastor Cláudio, tem assistido as pregações, deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a levar a palavra a ainda mais pessoas. E mais um desafio para você é comentar aí embaixo o que já tem mudado na sua vida a partir do momento que você começou a assistir as pregações do Pastor Cláudio. Isso é importante porque muitas outras pessoas também vão ser tocadas pelo teu testemunho. Vamos agora para o vídeo, então não se esquece, compartilha, comenta, se inscreve, isso ajuda o canal. Deus abençoe, bora pro vídeo. Graça e paz a todos, amém? Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, fazer parte de tudo isso, e eu posso te garantir que não é fácil. Eu estava confidenciando ali para o Fabrício, que deu um friozinho na barriga. Se eu pudesse, eu tinha ido embora. Mas se você me conhece um pouco, você sabe que a minha mente ela é muito lúdica. O meu coração, ele é um coração que me dá muita alegria, me dá muita satisfação de viver. E quando eu recebi o tema dessa conferência, a Era do Reino, a primeira coisa que a minha mente associou ao tema foi a Era do Gelo. E eu fiquei pensando por que é que minha mente estava me pregando essa peça, fazendo a comparação da Era do Reino com a Era do Gelo. E aí eu fui então para o desenho, para tentar entender. E eu entendi que o que mais tinha na Era do Gelo era gelo. As pessoas pisavam no gelo, viam o gelo, para onde elas iam, o que tinha era gelo. Se nós estamos numa conferência que propõe a Era do Reino, onde você for está o reino. O reino está na política, o reino está nas nações, o reino está nas famílias, o reino, por onde nós formos, o reino está presente. Você pode até não vê-lo, mas isso não é um problema do reino. Isso é um problema seu, porque se os seus olhos forem bons, ele leva toda a sua vida, todo o seu corpo para a luz. Se os seus olhos forem maus, tudo que você, olhar, ou você conduz a sua vida para um ambiente negativo. Então, a proposta é a Era do Reino. O que está aqui? O reino. Você tem medo de homens? O reino é maior que os homens. Você tem medo de cores? O reino é maior que as cores. Se nós entendermos isso e trabalharmos isso com um pouco mais de maturidade, ainda que não seja fácil. E eu quero usar mais uma vez o texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, no verso de número 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 1 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Preste atenção no que Paulo começa dizendo. Ele começa trazendo uma postura de alerta. Paulo está dizendo a todos os seus ouvintes: o que eu vou falar agora não pode ser ignorado, não pode ser negligenciado, não pode ser esquecido. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Remova todas as distrações, todos os entraves, todos os impedimentos. Paulo, antes de trazer a mensagem, ele traz o alerta. Desligue seus celulares, coloque sua atenção no que vai ser dito. Por isso ele diz: eu não quero que vocês ignorem. E que mensagem é essa que Paulo tem a nos dizer? Que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas
Porém, contudo, todavia, Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Nós estamos abrindo, essa temática com uma palavra que nos remete ao tempo, à era. E o apóstolo Paulo está dizendo que todos estavam no mesmo ambiente, provando das mesmas coisas, vendo os mesmos fatos. A nuvem estava para todos, a coluna de fogo estava para todos, o maná caía para todos, a água saciava a todos, todos estavam vivendo o mesmo momento, experienciando as mesmas coisas. Porém, o desfecho de um grupo divergiu do outro. Algumas pessoas que provaram que estavam no mesmo ambiente, na mesma era, no mesmo momento, compartilhando e vendo as mesmas coisas, obtiveram resultados diferentes. Esse é um grande alerta. Por quê? Porque estamos diante de uma proposta, de um reino que já está entre nós, de coisas que estão acontecendo, de um espírito que está se movendo, de fatos que estão se concretizando. Porém, nem todos estão vivenciando isso. E um problema não é do tempo, ele é universal, altamente democrático, independente de um fuso horário, de que horas é, em qualquer lugar do mundo agora, todo ser vivo está debaixo do mesmo tempo. Todos nós estamos inseridos nesse mesmo programa, nesse mesmo ambiente, e o que vamos viver vai depender do relacionamento que vamos manter com esse reino, de como vamos nos conectar a todas essas promessas, a todos esses ambientes que o reino nos propõe, que nossas famílias estão expostas, que a igreja cujo qual fazemos parte está exposta, que o sistema político está exposto. Mas nada que está acontecendo neste mundo é maior do que o reino de Deus que está nesse mundo. Mas isso vai depender da maneira que você enxerga as coisas. O tema que eu dei para essa mensagem foi o dia seguinte. Sabe, não simplesmente o dia que vem após o outro, mas o momento que se segue, depois de escolhas, depois de posicionamentos, depois de fatos. É muito importante nós entendermos que quer 24 horas depois, como provavelmente pode ter acontecido para a viúva de Naim, que no dia seguinte, ou seja, o dia que se segue, não propriamente 24 horas, o reino chega em Naim com Cristo e faz seu filho que está morto voltar para casa. Muitas pessoas estão envoltas neste reino, mas não conseguem vê-lo, a força que ele representa. Sabe, é Cristo dizer num dia para uma figueira que ninguém comeria mais fruto dela, e no dia seguinte, quando os discípulos passam, eles acham estranho o que aconteceu com a figueira, mesmo depois de ela ter recebido uma palavra de Cristo. O que eu quero compartilhar hoje com vocês é que o reino está acontecendo, as coisas estão se cumprindo, e pare de olhar por um ângulo negativo para o caos. Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo, o que demonstra que Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Nós vamos morrer lutando, sim, morrer lutando, pelas causas, pelos princípios, sim, mas sabedor que o nosso Deus está com a caneta, não escrevendo o futuro, porque ele já está escrito, porque nele nós somos mais do que vencedores. O grande problema da vida, e eu falei isso lá em São Paulo, na conferência, é que a nossa vida, inúmeras vezes, ela passa por um lugar que podemos denominar o bairro das distrações. Aquele ambiente que parece que nós vamos passar apenas por um momento para tomar um café, que nós pretendemos estar ali muito rápido, pois para nós é um lugar de passagem, não há muita coisa interessante ali. Porém, o bairro das distrações procura nos manter por ali o máximo possível de tempo,
para que não possamos concluir a nossa jornada, para que não possamos continuar aquilo que Deus tem para nós. No bairro das distrações, nós vamos encontrar, as preocupações, as coisas aparentemente agradáveis. No bairro das distrações, podemos ver algumas coisas como Sansão, como coisas doces, em lugares proibidos, que podem acabar com o nosso futuro. Segundo Paulo, e por isso eu comecei com esse texto, nós estamos diante de um ambiente de alerta, onde nós precisamos focar o máximo de nossas atenções, não se distrair. É impossível não passarmos pelos bairros das distrações, é uma grande verdade. Inúmeras vezes seremos envolvidos em ambientes que nos distraem, que têm por propósito roubar o nosso foco, mas que isso não seja por muito tempo, que você possa voltar o mais rápido possível. Então, se nós estamos no reino, o que é que o reino trouxe para nós? É isso que eu queria comentar com você rapidamente. Se a era é do reino, se ele está entre nós, o que ele trouxe para nós? Será que nós já tomamos posse disso? Eu separei 5 coisas muito simples para compartilhar com você. Quando nós olhamos para a chegada desse reino, nós vemos João capítulo 3, verso 16, que o que o reino traz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, porque Deus amou. O reino chegou, e o que ele trouxe para este mundo? Amor. Um amor que leva para a cruz um inocente para morrer no lugar de um culpado. Um amor que faz com que o Todo-Poderoso ignore todas as ofertas de descer da cruz. E não foram poucas. Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Salvou os outros e não salva a ti mesmo, desça da cruz. Mas a cruz era um trono de amor, porque o reino de Deus, ele traz consigo, ele implanta um amor que excede o entendimento dos homens. Para aquela cruz, o Todo-Poderoso abre mão de sua glória, desce, toma a forma de homem, e como um inocente, sobe aquele madeiro, para entregar a sua vida, podendo se salvar a qualquer momento. Quando fui assistir a Paixão de Cristo, na época por Mel Gibson, eu confesso que eu comecei a chorar e fiquei com pena de Jesus. E no meio daquele choro, no cinema, tudo escuro, estou eu chorando por ver Jesus sofrer. De repente, a minha mente começou a conversar comigo. Está chorando por quê? Não tem fatalidade nenhuma ali. Ele está ali porque resolveu estar para morrer por você. Pare de chorar e sorria, porque aquela morte te deu direito à vida eterna. Você consegue entender isso? Qual é o grande problema? São as distrações. O bairro das distrações também está para todo mundo aí. Essa semana eu recebi um post, utilizando alguém gospel, um artista gospel e um artista secular. E ambos morreram de Covid-19. E foi uma postagem muito interessante, porque disse que apesar de todas as coisas, o gospel morreu do mesmo jeito que alguém que não acreditava em Jesus. E a verdade é que a primeira morte é do mesmo jeito. O grande problema não é como nós morremos essa morte do corpo, mas como vai acontecer com a nossa alma. Nós precisamos entender que o amor que nos é revelado em Cristo faz com que nós continuemos expostos a todas as fatalidades dessa vida. Mas o amor que recebemos em Cristo nos faz ter direito à vida eterna. E não se engane, porque para muita gente hoje, amor virou sexo. Eu te amo. Para muita gente hoje, amor é caridade. E deixa eu falar uma coisa para você. Sexo é amor? Sim, feito direitinho. Caridade é amor? Sim. Mas me parece que amor não é sexo nem caridade. Amor pode ter sexo e pode ter caridade.
Quando a Bíblia nos mostra que a chegada desse reino traz o amor de Cristo, é um amor que excede todo entendimento. É um amor para todos, para todas, para todes. Mas pastor, o que é isso? É para todo mundo, meu irmão. Todos os que o receberam deram o direito de serem chamados filhos de... Porém, todos aqueles que o recebem têm que trilhar o caminho que ele determinou. Porque para se tornar filho de Deus, Jesus disse: meu pai, minha mãe, a turma que quer ser minha família tem que obedecer à vontade do meu. É assim que funciona. Usei a palavra aqui, não é para fazer apologia não. É para salvar gente. Se você tem preconceito com coisas que podem salvar pessoas, eu não tenho. Eu quero ver Jesus expandindo. O reino chegou para mudar vidas, para atingir pessoas, para mudar a história de todos, para mudar a história de todas. E se alguém quiser, muda a história de todos também. É só receber, e glória, e louvado seja o nome do Senhor. Não ouvi muito amém, mas para evangelista, o pouco que tem já está bom. Qual é o problema dessa situação? É que às vezes parece, as pessoas dizem que nós estamos nos últimos dias. Aí as pessoas pegam textos como Mateus 24, 12, que tem a conotação que nos últimos dias ia se multiplicar a iniquidade, e o amor de muitos iria esfriar. Sim ou não? Sim. Está escrito Mateus 24, 12. Mas Atos dos Apóstolos 2,17 diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Que dia vai ser isso? Nos últimos dias. Mas nos últimos dias o amor de uns esfria, sim ou não? Sim ou não? Mas Deus derrama o seu sobre toda. Qual dos dois versículos você quer na sua vida? O reino está aí. Se você quer dizer, o amor está esfriando, vai para a era do gelo. Você quer dizer, derramarei o Senhor derramará sobre a minha vida, sobre os meus filhos, certo? Sobre os jovens, sobre os velhos. Querido, você está inserido. Cuidado com isso. As coisas estão acontecendo bem pertinho de você. A grande questão é que o amor verdadeiro prioriza a eternidade. É isso que precisa ser visto com verdade. O negócio é eternidade, meu filho. Isso aqui é passageiro. Daqui um dia você morre. Nossa, pastor, o senhor está profetizando? E precisa. Todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Qualquer momento alguém grita, 17, era tu. Nossa, mas eu sou novo, a morte diz. Isso aí mesmo. Vai morrer novo. Ah, mas ainda não casei. Vai morrer solteiro, feliz. Certo? Segunda coisa que eu quero compartilhar com você, que o reino de Deus traz. Primeiro, ele traz o amor daquele que leva o inocente para a cruz, para morrer pelo culpado, para nos dar direito à vida eterna, amém? Mas a era do reino traz também a era do arrependimento e a era da conversão. Isso é fascinante. O momento do arrependimento, daquele encontro com o Espírito Santo, porque quando ele vier quando? Ele já veio. O que está acontecendo então? Se ele já veio, é o momento do encontro, algo muito particular. Eu gosto disso, sabe? Porque aqueles que têm um encontro com o Espírito Santo, eles vão viver na era do reino o arrependimento e a conversão. Quando ele vier, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo do encontro e não das desculpas. Entendeu? Ele está no meio de nós, meu. Onde ele está? Aqui. Esse culto aqui pode ser a mesma história do 1 Coríntios capítulo 10. Todo mundo está no mesmo ambiente, mas a decisão é sua, se você vai viver o que o reino tem para você, ou se você vai sentar na cadeirinha e ver os outros viverem. Mas a grande questão é o seguinte, é quando o encontro com Deus acontece, é porque nós temos um hábito muito... Profeta Isaías capítulo 6, lembra? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a orla do seu manto enchia todo o templo, serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, 2 seus pés, com 2 voava, clamava o canto santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra, né?
se encheu da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça, e disse eu, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim, depois você lê, ok? Preste atenção em mim aqui. O texto está dizendo uma coisa: quando Isaías vê o Senhor, quem ele vê? Ele mesmo. Porque enquanto você viver essa vida, querido, olhando para o que os outros estão fazendo, você ainda não está no reino. Porque quando o reino chegar em você, você não vê mais ninguém além de você. Porque é o momento do seu encontro, da sua conversão, da sua mudança. Na era do reino, você encontra com o Espírito Santo. Na era do reino, você encontra com você mesmo. E na era do reino, você encontra-se com a sua missão. Você está entendendo? Nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Por quê? Porque o reino chegou, ou ele está aí, é a era do reino, e ela traz consigo arrependimento e Então pare de dar desculpa. Repita comigo: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Se você quiser, meu filho, né? Tudo é possível ao que crer, e tudo é possível ao que crer e quer. Porque tem gente que crê, mas não quer. Quer passar, mas não estuda. Quer emagrecer, mas não para de comer. Quer ganhar dinheiro, mas não trabalha. É ou não é? Quer ter uma boa saúde, mas não cuida do corpo. Então tem um povo que me parece que quando Deus diz, né, através do profeta, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. O que Deus está dizendo: eu sei o que você quer para você mesmo, que você quer para a sua vida coisa boa, e vou te falar, eu estou junto com você nessa missão. Você quer para você coisa boa, e eu também quero, mas está difícil de conseguir isso com você, porque enquanto eu trabalho para te dar o melhor, tu sabota a missão. Cuidado que você pode estar rindo de tu mesmo. Então a era do reino veio para trazer para nós arrependimento e conversão. Terceira coisa, a era do reino nos une, como uma corda de alpinistas. Ela nos prende, ela nos ata. Quando o reino chega para as pessoas hoje, não é mais sobre elas simplesmente, é sobre todo mundo. Você nunca fará parte do reino se você só pensa em você. Aquele que desejar ganhar a sua vida, ele vai perdê-la. Mas aquele que estiver disposto a perder sua vida por causa do projeto do reino, esse ganha. Uma das coisas mais lindas que eu vivi numa viagem em Israel foi quando eu estava sentado com o guia, e ele começou a me explicar por quê que era difícil no Velho Testamento os agricultores estarem perto dos pastores, num ambiente onde o rebanho era muito grande, onde não havia cerca, não havia arame. Era muito fácil ver os animais invadindo as terras, principalmente no ambiente noturno. Eu já vivo isso em algumas experiências, quando entendi isso pela primeira vez, num pequeno sítio que eu tenho, onde o gado do meu vizinho rebentou a cerca, foi no meu sítio e comeu os coqueiros tudo que eu tinha plantado recentemente. E pior, no dia seguinte, sumiram tudo. E ele começou a explicar, me dizendo que os agricultores se estabeleciam nas terras férteis. E quando ele me explicou isso, nós estávamos em Belém. E ele me disse que os pastores apacentavam os rebanhos de uma forma migratória, no campo, num ambiente um pouco mais deserto, com poucos recursos, onde eles faziam o ambiente migrando, e depois, quando retornavam aqui, depois de um tempo, a relva já havia crescido para alimentar o rebanho. E eu estou quieto ouvindo ele me explicar, quando de repente ele me diz assim: pastor, Jesus nasceu em Belém, e aqui é terra fértil. Mas a Bíblia diz que um anjo aparece no campo para pastores, e diz para os pastores: se direcionem a Belém, porque em Belém nasceu o Salvador. E os pastores então que estão no campo se direcionam para a terra dos agricultores, para Belém. E ele me disse algo que eu nunca havia pensado: Cristo nasceu para fazer um pastor migrar para a terra do agricultor, porque é a restauração de Caim e Abel, o agricultor e o pastor. Quando eu olhei para tudo isso, eu entendi, primeiro, que a jornada e a caminhada cristã
É algo para se fazer em grupo. Por isso Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E não simplesmente preso a uma questão conjugal, mas uma equipe, um grupo, a pessoas. Porque isso é muito importante. O reino veio para me mostrar e para ter maturidade para entender uma coisa. Eu já falei isso para vocês. Aprenda a amar todo mundo, mas você não precisa gostar de todo mundo. Eu falo isso, as pessoas se estranham. Mas pastor, eu não tenho que gostar de todo mundo? Não, porque gostar tem a ver com gosto, com afinidade. Você tem que amar a todos, orar por todos, se precisar ajudar todos. Mas não dá para viver com todo mundo. Porque tem gente que não encaixa contigo, mas encaixa com o outro. Ah, pastor, não concordo, eu acho que tem que gostar de todo mundo. Então tenta. Quem começa tentando gostar de todo mundo, termina não gostando de... porque se aborreceu. Aprenda a estabelecer nível de relacionamento. Ame todo mundo, mas tem gente que não vai frequentar a sua casa. Por quê? Porque não cabe lá. Aprenda a distinguir quem faz parte da sua agenda e quem faz parte do seu destino. Aprenda isso. Isso só vem com maturidade. Mas a era veio para nos sim ou não? E nunca precisamos de tanta união como agora. Isso. Por que o nosso país está de pé? Porque tem um povo orando. Como eu disse, você tem medo de quê? Deus está no controle de tudo. Entendeu? Repita isso comigo para ver se você acredita. Fala assim: Deus está no controle de tudo. Isso aí, tenha medo não. Ah, pastor, mas parece. O príncipe deste século cegou o entendimento. Tem uma turma que não vê, só fala em caos. Nossa, pastor, você não está com medo? Mas medo de quê? Não do que vai acontecer? Eu não, eu vou para o céu. Não, mas é antes do senhor morrer. Eu falei: mas não, no final de tudo eu vou para a glória encontrar com o meu Jesus. Pensa eu chegando lá, Jesus fazendo assim para mim, ó. E fazendo assim para alguns. Como eu disse, é o maior barato. Eu imagino no inferno, eu brinco sempre com isso aqui, né? Primeiro que no céu nós vamos ter alguma surpresa. Qual? Primeira, lembra? Cheguei. Caramba, eu vim. Que surpresa. A graça me alcançou. Segunda surpresa, você aqui. Nossa, processo seletivo caiu. Terceira surpresa, cadê fulano? Não veio, está liderando o ciclo de oração lá na igreja. Mas no inferno também deve ser um problema. Pensa na discussão no inferno. Você aqui, você. Eu estava na igreja. Pois é, eu nem na igreja estava. E o diabo falando na porta do inferno: calma gente, calma, que confusão é essa? Vamos entrando, organiza. Senta nessa cadeira pegando fogo que já vou te atender. Escute só. Você está rindo, querido? Mas o assunto é sério. O reino está aí. Ele não vai vir, ele já veio. Se você não faz parte dele, você está equivocado. Coisas estão acontecendo, milagres, cura, transformações. O extraordinário está acontecendo. O nosso Brasil está dentro do reino de Deus. Ah, pastor, mas e os homens maus? Sempre existiram. Sempre existiram desde que o mundo é. E Deus, no final, prevaleceu. Por que dessa vez? Deu certo por Noé? Deu certo por Noé? Deu certo por Abraão? Deu certo por Davi? Deu certo por Moisés? E por que vai dar errado para nós? Justamente na nossa vez. Tem gente que fala: pastor, o senhor é doido. Doido é você que não acredita nisso. Na era do reino, o quarto. A motivação é mais importante que a ação. Não é o que você faz, é por que você faz. Lembra a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, falando sobre amor? Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos... e entregasse o meu corpo para ser queimado. Então, querido, não é o que você está fazendo, é por que você está fazendo. O que você faz agrada aos homens, por que você faz agrada a Deus. Porque Ele sonda além do coração. Por isso, o Davizinho que estava trabalhando naquela casa, que 7 homens estavam à toa. Dava até para eu botar um tema nessa mensagem: 7 homens e um destino. Então, nós estamos num tempo onde Deus olha para o coração.
Lembra? Mandamentos? Não mata. Velho Testamento. Novo, se você se irar. Mas como assim, se eu irar lá dentro de mim? Pois é, eu estou lá dentro de você e sei o que você está. É a motivação. Então não é o que você faz. Simplesmente, é por que motivo você faz. Não é porque você vai à igreja, é por que motivo você vai à igreja. Não é porque você entrega suas finanças e é fiel, é por que motivo você faz isso. Na era do reino, a motivação vem em primeiro lugar. Você está entendendo? Por isso, quando nós estamos diante do gasofilácio no texto, Jesus olha para a viúva e diz o quê? Ela trouxe mais que os outros. Por quê? Porque ele não olhava para o que eles estavam trazendo. Ele estava olhando para o que eles estavam deixando. É coração, querido. Abra esse coração seu. Quebre seus paradigmas. Rompa com todas essas coisas. E deixe o reino entrar. Porque você... Esse camarada aqui, ó, veio me acompanhando na viagem, pastor Mirko. Pergunta a ele. Irmão, com todo o respeito, né, você tem visto como o reino se manifesta na minha vida? Sim ou não? Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Pensa num cara que gosta de viver no reino. Sou eu. Mas pastor, como? Motivação. Entendendo amor. Entendendo unidade. É muito importante isso, querido. O reino está aqui no nosso meio e não vive quem não? Fala assim, quem não quer. Pergunta para quem está do seu lado. Deixa eu sei que isso é chato, mas é só para provocar mudança. Fala para quem está do seu lado assim: você quer viver? Por que você não vive o reino? Agora responde para ele: porque não quero. Não depende de ninguém, depende de fala assim, depende de mim. E se você entende que a era é do reino, a era é a era da esperança. E eu termino aqui. Vim aqui falar. Estou pregando, segunda-feira eu preguei na Moca. Deixa eu voltar para o domingo, preguei 2 vezes. Segunda preguei na Moca, terceira Santo André. Quarta-feira preguei Americana, quinta eu fui para Natal e preguei. E olha que é outubro. Já preguei Natal. Antecipando. Aí, não preguei na sexta, mas tive que sair com a mulher, que vale muito mais do que muitas pregações. Certo? Aí, preguei sábado, preguei domingo na CN de São Paulo, manhã e noite. Estou saindo da pregação para o soro. E hoje estou aqui, mas pensa numa felicidade. Eu não tinha que estar em nenhum outro lugar que não fosse aqui hoje, compartilhando e vendo tudo isso. Você está entendendo? Feliz na vida, porque foi o que o bispo falou: Senhor, se for fazer, não deixa eu de fora não, faz comigo. Querido, entenda, a era do reino é a era da esperança. Paulo, primeira carta a Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, né? E do Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança. O reino de Deus é a era da esperança. Fique tranquilo, aquele que há de vir virá e não tardará. Certo? Entenda isso. Só recapitulando para você guardar. Evite o bairro das distrações. A era da revelação do amor, a era do arrependimento e conversão, a era da unidade, a era, né, onde a motivação é mais importante que a ação, e a era da esperança. Olhe para o seu casamento com esperança, olhe para os seus filhos com esperança, olhe para o Brasil com esperança, olhe para o nosso presidente com esperança, olhe para o futuro com esperança, olhe para a China com esperança, olhe para o STF com esperança. Dobre seu joelho, interceda, ore. Por quê? Porque está todo mundo dentro do mesmo reino. Pare com essas palavras negativas. Para com esse negócio. Ou então muda para outro país para você falar. Porque aqui não, o Brasil pertence ao Senhor. Eu quero que você fique de pé. Fique de pé. Isso, pode ficar aí, pois. E fecha seus olhos. Quero orar por você, para essa palavra não sair do seu coração. Porque tem gente que acaba o culto lá no estacionamento, você encontra ele e diz: como é que foi? Bom.
Falou o quê? Sei não. Falou um negócio lá, de vez em quando eu ria. Eu não entendi nada. Fecha seus olhos, pode fechar, curioso. Vou pegar nada seu não. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que está acontecendo aqui. Porque tudo que está acontecendo aqui, se pudesse ser impedido, seria. Se o inimigo pudesse impedir as pessoas de chegarem aqui, de verem, viverem tudo isso, ele teria feito. Ele só não fez por causa da tua mão poderosa. Porque a era do teu reino, Senhor, não do reino das trevas. Ele está subjugado, vencido, derrotado. E o máximo que vemos são retaliações, que tem por propósito, na maioria das vezes, levar-nos para a próxima fase do nosso relacionamento contigo. O que me parece que nessa trama, até o próprio diabo trabalha para o Senhor, criando adversidades e dificuldades, que não nos destroem, mas nos promovem. Muito obrigado por mais um ano da CN, pelo bispo JB, pela bispa Dirce, por todos os pastores, por todas as extensões e por toda a referência que o Senhor tem concedido a esse ministério para as igrejas no Brasil. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por me permitir fazer parte de tudo isso, porque eu sabia e sei que tem preletores muito mais renomados do que eu, muito mais preparados do que eu, mas como o Senhor é o dono do reino, aprove o dono do reino me trazer aqui. Por isso que se cumpra em nós tudo aquilo que o Senhor tem reservado. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe, foi um grande prazer. Muito obrigado.